Pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos aí ao nosso encontro 2 da nossa disciplina de metrologia e instrumentação, né? Começando aí o friozinho em algumas partes do nosso Brasil, né? Por onde que você está? Já está frio? Ainda não, né? E aí, já que a gente está falando em calibração, podemos confiar nesse termômetro? Ele está calibrado, né? Realmente essa sensação térmica condiz com a sensação marcada aí pelo termômetro, pelo valor marcado aí pelo termômetro, né? Bem-vindos aí todos ao nosso encontro. E hoje o que a gente vai estar propondo aí para a gente poder ver? Na realidade, a gente tem que partir do princípio que se a gente trabalha em um processo, se a gente trabalha em alguma condição que existe alguma medida de, como se diz, alguma referência de medida e ela precisa ser exata, precisa, o equipamento que faz essa funcionalidade precisa ser calibrado no mínimo anualmente, falando, né? Então a gente tem que partir do princípio. Se é um termopar que fornece temperatura, por exemplo, para uma estufa, se é um balão volumétrico que tem que garantir ali, por exemplo, a medida de 100 mililitros, né? Se é um paquímetro que faz ali a medida, né, de uma determinada ferramenta que você está produzindo, né? Se existe essa necessidade metrológica, os equipamentos que fazem essa medida precisam ser calibrados anualmente falando, ok? Tem que partir do princípio da confiança na medida. E eu começo a confiar nessa medida garantindo que os equipamentos que fazem essa medida estão dando, quando comparados com o padrão, aquela leitura correta, aquela leitura exata e precisa, claro que com uma margem de segurança permitida, com um erro permitido, com uma tolerância permitida, né? Então a gente vai ver exatamente isso na nossa aula hoje, esses pontos fundamentais, né? Esses primeiros aí 2 minutos nosso praticamente resumiu toda a nossa aula, todo o objetivo que a gente tem que ter um equipamento calibrado, né? Para garantir que aquela medida inicial que é necessária, né, dentro do meu processo, dentro do meu produto, é confiável. Eu posso confiar na leitura daquele equipamento. A partir do momento que aquele equipamento está descalibrado, opa, tudo que eu fizer nele, ou medir nele, eu não posso confiar em nada. E se eu estou diante de um produto, de um processo que necessita esse cuidado, esse olhar criterioso em relação à exatidão e à precisão, esse equipamento ou ele precisa ser corrigido, né, recalibrado, corrigido, né? E se ele não aceitar isso mais, é necessário ele ser substituído, ele ser trocado, vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho aí sobre a simbologia. Dentro do ambiente industrial, em especial, dentro do ambiente de planejamento, de projetos, é comum a gente pegar uma trilha. E dentro dessa trilha a gente tem ali, por exemplo, os equipamentos, os processos, os produtos, e todas as vezes que tem nessa trilha, dentro desse produto, dentro desse processo, a necessidade de algum instrumento que tem que ter a questão métrica, tem que ser indicado lá, ok? Tem que ser indicado, semelhante a gente que tem impressão digital, esses equipamentos também precisam ser identificados lá com o seu código TAG, seu código de identificação
para que não tenha erro. Ó, tal instrumento ou tal equipamento está em tal linha e lá em tal posição. Então, aí você tem a trilha que você percorre e mostra isso daí. Então, ao final da nossa aula, se a gente voltar aqui no nosso slide 3, a gente consegue verificar os princípios básicos de uma medição, porque é importante ter de partida que o equipamento que vai fornecer a medida precisa ser calibrado, ele já precisa ser o meu ponto de segurança, o meu ponto de partida, né? E vamos classificar aí algumas incertezas, vamos dizer assim, né? Então, medir, né? Se eu vou medir uma distância, se eu vou medir um diâmetro, se eu vou medir um volume, se eu vou medir uma temperatura, né? Isso é uma informação. E a informação, ela é para a gente o conhecimento daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente detecta dentro desse princípio. Então, diante desse valor, diante, ele está dentro da especificação, está necessitando, já que eu estou falando aqui de um instrumento que vai me dar uma medida de segurança, está dentro de um parâmetro que eu asseguro que ele está confiável. E a isso, diante de uma informação que é a medida, diante do conhecimento dessa medida, como que eu vou fazer a gestão da qualidade desse valor, desse produto, desse material que agora eu tenho na minha mão. Então, agora eu quero ver quais são os requisitos para os processos de medição, né, e do equipamento que faz aquela minha medida. Mais uma vez, eu reforço. Isso daqui é a grandiosidade que a gente precisa levar dessa aula de hoje. Se eu tenho um processo crítico, eu tenho nele instalado um possível instrumento de medida. Seja um termopar, seja um parquímetro, seja um micrômetro, seja um menisco para detecção de volume preciso, né? Pipeta volumétrica, balão volumétrico, por exemplo. E aí eu preciso partir confiando que aquele sistema está me dando um valor real, um valor que eu possa confiar. E a partir disso, eu tenho que anualmente mandar esse meu instrumento, mandar esse meu equipamento calibrar, para ele ter um certificado que aquele valor que ele sempre tem mostrado é realmente confiável. Está dentro de uma faixa de tolerância, né? E que não me traz incertezas maiores em relação à sua medida. Então, esse é o nosso grande propósito. Quem aí já trabalha com algum processo de calibração, de monitoramento, de investigação de dados? Temos aí cerca de 10, 11 pessoas. Quem aí já trabalha com esse princípio? Bacana. Quer comentar um pouquinho, Elisângela, para a gente? Pode usar o microfone também. Alguém mais, junto com a Elisângela? Olha, o Igor também, se quiser compartilhar com a gente. Se não conseguir o microfone, podem usar o chat, não tem problema.
Compartilhem aí conosco. Medir é um processo, né? Na empresa lá que ele trabalha, um laboratório, temos equipamentos que são verificados, ó. Precisam certificar a calibração dele. Show de bola. Os piezômetros, né? É o equipamento lá que ele usa. Legal, bacana. Show de bola, né? Essa semana mesmo, no mural de uma escola técnica, que eu também trabalho, principalmente mais voltado com a área eletrônica e mecânica, tinha lá, ó, bem exposto nos vagas, uma vaga para instrumentista, exatamente para poder fazer checagem e calibrações dos equipamentos internos. Então, aí, bem bacana. Então, existe um processo, pessoal, que ele é interno. Interno, geralmente, a gente faz a aferição, a gente faz o monitoramento. Exemplo, tem uma balança analítica em um determinado setor. Diariamente, eu pego os meus pezinhos e vou lá e verifico, meus pezinhos são calibrados, são específicos, aferidos. E eu vou lá e vejo, coloco ele na balança para ver se a balança está dando ou correspondendo ou lendo, mostrando no seu display aquele valor do meu pezinho padrão, que eu sei qual é o valor dele, né? Padronizado. E aí eu estou fazendo o que eu chamo aferição interna. Mas, anualmente, eu preciso pegar essa balança e enviar para um órgão, né, que é credenciado ao Inmetro, para que ele possa receber o certificado de calibração externa, ou seja, feito por um outro órgão externo. Ok? Então, medir é um processo. O resultado do processo é a minha informação. No meu dia a dia, eu estou monitorando, eu estou aferindo. E anualmente eu preciso ter o certificado de calibração externo também. Ok? Então, as medições precisam ser coerentes, ter qualidade e, acima de tudo, o resultado parte do princípio que esse instrumento ele está numa etapa crítica do meu produto, do meu processo, para que eu possa ter confiança. Ok? Para que eu possa ter confiança. Isso, olha o que a Elisângela está dizendo, ó. Vão para um banco de dados para que possam ser rastreáveis a sua calibração. Na vida, a gente confia só em Deus. Todos esses dados, seja da aferição, monitoramento interno, seja da calibração externo, precisam ser documentados. Precisam estar devidamente, olha o que a Elisângela colocou, registrados. Precisam garantir a rastreabilidade. Fantástico isso, Elisângela, e isso é fundamental. Seja na aferição de rotina, seja na calibração anual, eu preciso ter isso tudo documentado. Por exemplo, balanças, eu faço no dia a dia a minha aferição, eu tenho a planilha que eu registrei, quais pesos eu usei, se está ok ou não, dentro do limite de incerteza. Na calibração externa, tem que vir a etiqueta dizendo o que aconteceu, qual foi o órgão que foi feito o processo, que ele é credenciado ao Inmetro e vem, inclusive, com um lacre, para que não possa romper. Né? Para garantir a rastreabilidade, como a Elisângela colocou aqui. Em uma auditoria, é um item, ó, ela mesmo complementou, olha que bacana.
é um item imprescindível, é um item que sempre vai ser checado. É algum instrumento, é algum material que tem necessidade de precisão e exatidão metrológica, na auditoria, ele é alvo de checar internamente o seu controle e o controle externo através da calibração. Não é isso, Elisângela, Igor, que pontuaram? Quem mais aí? Então, 5 elementos interferem na qualidade de uma medida, né? E que ela tem que estar atento ao nosso princípio do dia a dia, seja no monitoramento, né, a aferição interna, e quando a gente vai mandar também para calibração, o laboratório oficial também segue essas diretrizes. Condições ambientais. Eu não posso pesar na minha balança se o ar-condicionado está passando o fluxo pela balança. Isso vai influenciar, por exemplo, né? Definição do mensurando, ou seja, quem eu quero medir, né? Como eu vou medir? É o procedimento de medição. Como eu fui treinado? Como eu fui capacitado para poder fazer essa medida, né? E qual o equipamento que eu vou utilizar para poder fazer essa comparação? O exemplo que eu usei na minha balança analítica, dia a dia, na minha rotina, eu uso os pezinhos padrões, né? Eu tenho que ter a balança em um local fechado que não possa ter intercorrências ambientais, né? Geralmente, salas das balanças analíticas, né? Não pode ter trepidação, não pode ter, né? Balançar ali onde que eu estou fazendo a minha medida, vamos dizer assim. Então, aquilo, ó, de uma forma muito resumida, aqueles 2 primeiros minutos que a gente começou. Posso confiar no que o equipamento de medição me indica? Né? Isso tem que ser o princípio. Porque se eu parto do princípio que o equipamento que está medindo a temperatura não está legal, que o equipamento que mede a pesagem, a medida, a massa, não está legal, que mede a vibração, que mede a rotação, não está legal, eu não posso confiar em nada que vem daquele processo, a partir daquele ponto. Então, eu tenho que partir do princípio que aquilo que é seguro para mim está funcionando, ou que vai dar segurança para mim, funciona ou está funcionando de forma adequada. Então, eu tenho internamente os meus controles de rotina, monitoramento e aferição de rotina, e eu tenho obrigatoriamente a etapa de calibração, né, que precisa estar rastreada, monitorada e realizada de acordo com o cronograma. Até aqui, pessoal, dúvidas? Alguém quer complementar com alguma coisa? Por enquanto, tá tranquilo. Beleza. Querem compartilhar algum desafio que já passaram aí dentro desse princípio de medir e calibrar ou não ter calibração de algum equipamento? Né? Por exemplo, na área da mineração, você tem lá os vibradores para poder separar os grânulos, o tamanho. Tudo tem que ser calibrado da mesma forma. Né? Então, o processo de medição envolve sequência de operações, preparativos. Eu não faço uma única medida, vai ser no mínimo em triplicata, e vou fazer ali a estatística dos valores realizados.
para ver se eu estou dentro da incerteza, né? Então, tudo, olha o que a Elisângela complementou lá, ó, são documentados e precisa seguir um POP ou instrução de trabalho de forma detalhada, né? E eu preciso mostrar aí as minhas incertezas. Exemplo, quando a gente está na campanha eleitoral, não é comum ver lá, ó, o candidato A tem 30% dos votos, mais ou menos 2%. Esses 2% não é a incerteza. Quando a gente vem para um processo de medição, seja aferição interna, controle interno, seja calibração externa, todos os nossos laudos, todos os nossos relatórios, eles virão com esse perfil dessa incerteza. Então ele vai vir lá, por exemplo, esse peso é de 40 gramas. 40 gramas mais ou menos 0,1 grama. É a incerteza dele. Você precisa indicar o valor absoluto mais o valor da incerteza. Nenhuma medida é feita filha única. Todas elas precisam ser repetidas, no mínimo em triplicata. E é feito o tratamento estatístico desses dados. Ok? E é feito o tratamento estatístico desses dados. Até aqui, pessoal. Dúvidas? Até aqui, ok para todo mundo? Beleza, Igor? Então, sempre que eu for fazer uma medida, eu tenho quem é o meu mensurado, ou seja, o que vai ser medido, né? Aquele equipamento específico ou aquele instrumento específico que eu utilizo para as minhas medidas, pensando na segurança em termos de confiabilidade do meu resultado em uma etapa crítica do meu processo, né? Ele pode medir para mim uma temperatura, um comprimento, uma umidade, um pH, uma vibração, beleza? Mas o que ele mede, né? Segundo, o que precisa para conseguir fazer a medição, né? Qual instrumento? Se eu vou medir a temperatura, eu vou precisar de um termômetro, eu vou precisar de um termopar, né? Então, eu preciso de um instrumento que consegue pegar o sinal de calor e transformar ele para mim em um valor correlacionado à temperatura. Eu preciso pegar o operador. Opa, precisa ser treinado, precisa ser devidamente capacitado. Ok? E eu tenho que ter bem claro a minha instrução de trabalho, o meu procedimento operacional, tanto para o instrumento em rotina, a sua funcionalização em rotina, a sua aferição e o seu controle de rotina interno e mesmo quando ele vai para uma calibração externa, também precisa seguir um procedimento ou uma instrução de trabalho para checar a sua calibração externa. Ok? E precisamos, né, não posso negligenciar fatores externos, temperatura, umidade, vibração do local, né, transporte, armazenamento dele, já que eu vou mandar ele para fora, porque isso tudo pode impactar na calibração final do meu produto. Entendeu? Na verdade, do meu equipamento ou instrumento que eu estou enviando para a calibração. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Pra mim tá tranquilo. Beleza, Igor. Bacana, Elisângela também.
Alguém mais quer compartilhar mais alguma outra experiência correlacionado a isso, né? Desses pontos que todos precisam checar? Estão muito tímidos hoje? Então, pessoal, qual é o objetivo do processo de medição? Primeiro passo, monitorar. Exemplo, eu tenho uma área que ela tem um diferencial de pressão. Então, o meu instrumento, ele vai me dando, a cada momento que a porta abre, qual está sendo o diferencial de pressão, para não ter a inversão de uma pressão, para jogar um contaminante que está lá dentro para aqui fora, ou vice-versa. O que está aqui fora não contaminar o produto que é mais limpo que está lá dentro, né? Então, eu tenho na minha rotina um instrumento que vai medindo para mim esse diferencial de pressão, por exemplo. Esse instrumento, uma vez por ano, eu preciso enviar ele para a calibração, confirmar que o valor que ele está me dando no meu monitoramento diário é confiável. Ele não está dando um valor irreal frente àquele processo. Então, existe... Oi. É que eu estava com dificuldade aqui em voltar para a tela, acabei saindo e entrando de novo. Mas nós estamos falando aí de calibração, aí é legal, o pessoal está participando aí, mas a gente tem monitoramento também para espaço confinado também, né? Não vou nem levantar os principais pontos aí que prejudicam a vida da gente aí em se expor, isso é segurança. Mas aí, voltando um pouquinho, só para adiantar, para não atrasar o senhor, aí tem o calibrador de vazão isso também. É importante, Nilson. Que é importante demais também, a calibração de vazão também, se é que a gente está fazendo algum transporte também por vazão também, líquido também, a gente tem que, em tempo, ter o calibrador de vazão, monitorar. Exatamente. E também ter o acompanhamento e registrado também, que nem a nossa colega falou aí. Só para acrescentar, é que eu estava com dificuldade de cooperar aí com alguma coisa. Não, fantástico. E exatamente, ó, você materializou, né, o que a gente aqui até então tinha inicialmente comentado. Se todas as etapas críticas necessitam alguma medida, né, precisam ser controladas, monitoradas, né? Então, no meu dia a dia, eu tenho a planilha, seja eletrônica, digital, ou algumas vezes, algumas empresas já têm isso até informatizado, mas você vai acompanhando, né? Você vai monitorando em time aquilo que está acontecendo, ok? Ou por amostragem, uma vez manhã, uma vez tarde, uma vez noite, por exemplo, se eu não tenho um sistema in time, vamos dizer assim. Mas tem a ver com isso tudo que o Nilson, com a Elisângela, que o Igor compartilhou com a gente desde o início, né? Que é o cuidado, já que é uma etapa crítica. E a etapa crítica precisa ser monitorada. E o equipamento, ele vem exatamente para poder nos auxiliar nesse processo, né? É observar o parâmetro, né? Seja no manual, seja ali um termohigrômetro, seja um medidor de vazão, como o Nilson colocou, seja um manômetro, né? Eu tenho ele ali. Então, eu vou lá e vou verificar qual que é a leitura que ele está dando agora. Essa leitura está de acordo ou não está de acordo? Show de bola. Professor, aqui, falando a parte de segurança aí, é muito importante que a gente não sabe até onde nós podemos ir, né? Estudando, né? É o que a vida é longa. Eu já tenho quase 100 anos, então a parte do aparelho de medição de gases, entendeu? Tem que dar muita importância para isso aí também, entendeu? Para medir todos os gases que você está na mineradora ou trabalhando, e ali tem um aparelho que mantém os gases de acordo
com a exposição que você tem. Então, isso também tem que ser monitorado, tem que ser registrado, tem um tempo de calibração, o local para armazenar, o local para carregar ele, para carregado, a bateria. Só para cooperar aí, é porque eu estava com dificuldade. Não, que legal. E é exatamente isso, olha. Todo o processo crítico, ele colocou aí, ó, que leva tanto produtividade, mas também segurança, né? Tem que ser pautado, avaliado dentro desse princípio. Legal. O outro princípio, ó, que tem a ver esse com o que o Nelson falou, controlar o meu nível de exposição, né? Então, ó, agora eu tenho aqui um elemento, um sensor, né, para manter critérios dentro de uma determinada especificação, né? Então, eu vou monitorar registrando, mas, a princípio, eu também tenho parâmetros que eu preciso ir controlando para que ele não fique fora em um determinado momento, prejudicando o processo, que é o que a gente chama de desvio de qualidade, ou a saúde, né, de quem está ali trabalhando dentro desse princípio. Vou pegar aqui um outro exemplo, olha só, para vocês verem. Pessoas que são, por exemplo, diabéticas, utilizam a insulina. Nos centros municipais de saúde que fazem a distribuição da insulina, o refrigerador precisa ser controlado a sua temperatura, né? Então, tem lá um termopar específico nas geladeiras, nos freezers, nas salas de acondicionamento das insulinas, exatamente para poder controlar o tempo todo a temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Porque se for para mais ou se for para menos, é proteína, vai desnaturar. Então, tem todo esse controle. Já aconteceu casos, por exemplo, que não tinham gerador, e aí o que aconteceu? Ficou sem luz na sexta-feira e sábado e domingo estava sem luz. Quando chegou segunda-feira, é jogar fora, porque não teve, ó, saiu do controle da temperatura, né? E aí precisa jogar fora, não tenha outra questão. Outra coisa legal é que a gente pode utilizar esses dados, tanto do monitoramento diário, tanto da aferição diária, quanto da calibração externa, para investigar. E, através desses dados, até buscar parâmetros melhores de controle, né? Parâmetros mais seguros de exposição, né? E aí é o que a gente chama, vai otimizar o desempenho, aumentar a eficiência, aumentar a velocidade, aumentar o rendimento, aumentar a segurança. Então, esses dados, eles não podem morrer ou serem estáticos simplesmente a uma planilha. Mas o que eu posso fazer com esses resultados, se eles estão bons para continuando, e se eles estão ruins, qual ação corretiva que eu preciso impor, que eu preciso estabelecer para que possa melhorar tudo isso. Então, o objetivo de um processo de medição: monitorar, controlar e investigar, né? Esse no investigar a gente tem que traduzir aqui como ser melhor. Beleza? Ser melhor. Até aqui, pessoal, dúvidas? Alguém mais quer compartilhar? O pessoal está compartilhando bacana, que legal. Elisângela, Igor, Nilson, quem mais? Olha a auditoria aí, Elisângela, ó. O equipamento está calibrado. Toda auditoria ele vai chegar lá e vai pedir tanto o relatório quanto a etiquetagem, se o equipamento está de acordo ou não. Lembra que o princípio
eu tenho que confiar na medida desse instrumento e o princípio básico que me dá a confiança que o número que ele está me mostrando é confiável, é o parâmetro monitoramento e aferição interna de rotina, de acordo com o período de tempo externa. Então, para a conformidade desses valores, é fundamental garantir a qualidade dos produtos, a produtividade e a lucratividade, né? Então, a calibração desse meu instrumento de medição, desse meu instrumento que dá um parâmetro crítico do meu processo, ela tem que ser realizada de acordo com o cronograma interno da empresa, mas não pode deixar de acontecer. Ok? E geralmente aqui, né, ela tem o prazo de validade. Na etiquetinha, no relatório, tem que estar muito bem descrito a data que foi realizado, quem foi o órgão que fez a calibração, né, e a data de validade desta calibração. Tem que estar muito claro, muito objetivo isso lá. Até aqui, dúvidas? Então, de uma forma simplificada, a calibração é a comparação entre o valor de um instrumento. Vou voltar novamente na balança. Eu pego um peso padrão, 1 grama, 5 gramas, 10 gramas, e vou pesar individualmente cada um deles, ou em combinação de pesos deles. Eu sei qual é o peso do meu padrão. E eu quero ver se no display da minha balança, quando eu coloco eles, realmente está sendo reproduzido, mostrado aquele peso padrão. Ou seja, eu estou pegando o meu instrumento e materializar se ele está de acordo com o meu padrão de medida. Né? Aí eu vou ter, tanto para temperatura ambiental, vibração, gases, né? Como o Nilson colocou aqui, comparando sempre com o padrão. E crio os dados estatísticos. O mais importante é que os resultados de uma calibração devem ser apresentados em um documento técnico. Mais uma vez, mostrando, eu tenho que ter o relatório de calibração. Ok? E ele emite o certificado de calibração ou relatório de calibração. E são feitos para os laboratórios de ensaios de calibração credenciados pelo Inmetro. Tem que ser credenciado pelo Inmetro. Quem aí já viu um certificado de calibração? Além da etiquetinha que vai no equipamento. Quem aí já conseguiu ver? Deu uma caída aqui, pessoal, voltou, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá de boa. Só para ter aí, né, empresa aí, todo o sistema de liberação de certificação, um período do IHS, que traz para a gente os aparelhos e a confiabilidade, né? Então, eles monitoram lá, eles são responsáveis. Em relação ao micro-ondas, paquete, Isso, exatamente. tem todo o cuidado para poder não danificar. O resto dos aparelhos aí
Então, a gente tem que trabalhar em outras áreas ali, né? Tomar conta de saúde aí, de vidas também aí, tem que estar atento para levantar a mão e dizer, ó, aqui finalizou, aqui está bom, já passou do tempo e passar para a gestão, né? Aí tem que chegar junto, porque senão a gestão fazer o trabalho deles para a gente que executa, né? Beleza, pessoal. Cheguei a cair aqui, mas agora voltando. Estão me ouvindo? Tá ouvindo, dá de ouvir. Não, beleza. Acho que eu estava com a palavra aí, né, professor? Beleza, só um momento que já está voltando aí os slides. Os slides já estão aparecendo para vocês? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Então, a gente precisa, né, que essas informações do que é um documento. Igual a gente que é o nosso documento, aquilo dali é uma certidão de nascimento para confiar na medida que o instrumento vai me dar nesse novo ciclo de vida dele, que é desta calibração até a data. Aí caminha dentro desse processo. Meu professor,
Caí aqui novamente, voltando. Só não pode machucar, não é verdade ou não? Já estão me ouvindo? Então, falamos aí do certificado, né? Então, quais serão os objetivos dos resultados apresentados na calibração, né? O que é calibrado? Qual o padrão que eu vou utilizar para confrontar com aquele meu instrumento para confirmar que ele está calibrado? Qual a instrução de trabalho para confirmar essa calibração? Documentar os dados e analisar esses dados. Tudo isso aí a gente precisa ter pautado, analisado e verificado aí dentro desse processo. Aí eu deixei de dica para vocês aí 2 vídeos, um para poder mostrar um certificado de calibração para quem não conhece, ter visto pelo menos um, né? E o outro avaliar um certificado de calibração. Então são 2 vídeos aí bem bacana, bem legal, que dá para vocês materializarem isso daí. A Lívia vai enviar, disponibilizar para vocês esses slides, e não deixem de assistir esses vídeos aí que vêm complementar tudo isso que a gente está falando, materializando, já que eu preciso documentar através de um certificado como que é esse certificado. Uma questão importante. Tem que estar claro isso. Vou mandar o meu instrumento para calibração. Se ele tiver calibração, vai ser feito o ajuste, se necessário. E ele volta. Se não tiver, precisa ser descartado. Se ele não tem ajuste, se ele não tem manutenção corretiva, beleza? Dali mesmo ele já precisa ser descartado, substituído por um outro. Mesmo aquele que eu fiz o ajuste, a manutenção corretiva, para ajustar ao parâmetro de calibração, tem que passar por uma nova calibração. Então, ele desviou, mas teve correção. Mesmo corrigido, eu tenho que fazer a calibração dele de novo. Ok? Não teve correção, tem que ser jogado fora. Beleza? Não tem como voltar ele para a linha, não tem como voltar a utilizá-lo. Né? Até aqui, pessoal, dúvidas? Não tem que ter aquele jeitinho brasileiro. É um instrumento, é um equipamento que está num processo crítico. Então, se ele não tem mais calibração, está completamente descalibrado e não tem ação corretiva, tem que ser descartado. Então, a gente tem, olha só, o valor verdadeiro, o valor que eu medi. Olha o meu erro aqui, ó. Olha o meu erro aqui, ó, né? Grande, vamos dizer assim. Agora, quando eu estou dentro da incerteza, já é aquela tolerância, vamos dizer assim, permitida. Então, ó, 20,20 mais ou menos 0,10. Aqui foi a minha incerteza. Será que ele era 20,20, 30? Será que ele era 20,10? Né? Já que, olha, estou pegando aqui como paquímetro.
medida de distância, medida de comprimento, né? Então, eu tenho uma incerteza na posição que eu pus o paquímetro, por isso que eu tenho que pegar no mínimo 3 posições para poder, né, verificar toda essa incerteza. Nunca é medida filha única. A peça possui 5 milímetros, né? Mas a tolerância que é dado para ela não vai trazer impacto se ela tiver entre 4,6 a 5,4. Então, a montadora disse que a tolerância é 0,4 milímetros. Então, aqui, várias especificações de vários materiais. Ele já vem com aquilo que é tolerância, né? Parâmetro associado ao resultado, né? Que mostra a dispersão de valores, que razoavelmente acontece de acordo com as medidas que vão sendo realizadas. Olha esse outro que bacana. Tirem para mim uma informação importante agora desse gráfico. Analisem e tirem para mim agora uma informação importante. Estou fazendo uma medida, eu tenho uma determinada tolerância. Vou pegar aqui, por exemplo, peso médio de comprimido. Está saindo lá na compressora, uma indústria farmacêutica. Eu tenho o meu peso médio ideal, que está aqui na minha linha vermelha. Mas eu tenho, todas as unidades não saem perfeitamente com a medida do peso médio. Mas eu tenho a tolerância, olha. O quanto eu posso variar no peso do comprimido para baixo, meu limite inferior de confiança. E eu tenho quanto posso tolerar para cima, limite superior de confiança. Exemplo, é um comprimido de 500 miligramas. Tolerância é 10%. Então, ele pode variar de 495 a 505. Todas as unidades que eu pegar dentro dessa faixa de tolerância me atendem dentro do limite de especificação. Mas se alguma sair, olha, acima ou abaixo, já significa que eu tenho desvio de qualidade. E quando a gente vai fazer a calibração de um instrumento, de um equipamento, isso acontece. Eu tenho aquele valor que é declarado e eu tenho aquilo que me é tolerado frente ao parâmetro de calibração, frente à incerteza da medição, né? A incerteza, geralmente, ela é menor e a tolerância, às vezes, acaba sendo maior, vamos dizer assim, em termos de especificação. Mas eu saí da minha tolerância, eu já estou com um desvio de qualidade. Seja ele inferior ou seja ele superior aos meus limites de confiança. Aí já é desvio de qualidade. Aí o meu instrumento já não está conseguindo dar um valor, já não está conseguindo mensurar aquela medida dele com segurança. Eu já estou fora da tolerância dele. Até aqui, dúvidas? E eu pedi uma informação importante, acabei falando na frente. Desculpa, volto aqui. Alguém quer falar um pouquinho sobre esse gráfico? Tranquilo? Dúvidas? Então, geralmente uma empresa, uma indústria, um processo que é muito crítico, a indústria trabalha com monitoramento
um parâmetro interno mais estreito. E ela trabalha com a tolerância, aquilo que é o máximo permitido, somente para analisar em caso de uma possível descontrole, mas não preciso jogar o produto fora. Eu estou fora do interno, mas dentro do externo que é tolerável, né? Então, ela trabalha isso para poder avaliar rendimento. Então, menor variação, eu vou ter possivelmente um maior rendimento, né? E é uma forma que eu tenho de monitorar, né? Se eu estou saindo fora do meu controle interno, existe chance de eu estar chegando perto do controle externo. Então, eu já corrijo antes de chegar naquele parâmetro mais crítico externo ou correr o risco de sair dele e ter um desvio de qualidade, né? Então, instrumentos de medidas, né? Sempre tem um intervalo de aceitação e o intervalo de tolerância, né? E aqui, ó, vamos supor, eu tive o meu intervalo de aceitação, vou chamar aqui como o meu controle interno. Mas existe a tolerância, que vai de 4,6 a 5,4. Eu posso ter uma incerteza de 0,17, para mais ou para menos. Vou errar ali a posição, uma possível leitura, uma possível das triplicatas, né? Mas eu estarei ainda dentro do meu parâmetro de tolerância, né? E aí não me impacta em produto, em processo, em qualidade, em confiança da leitura. Então, aqui mostra para a gente exatamente isso. Ó. Eu tenho a faixa, limite inferior, limite superior. Se eu sair dele, reprovado. É desvio de qualidade. Eu posso ter o meu limite interno, o meu limite externo, baseado o meu interno mais estreito, o da especificação regulatória um pouco maior, e aí eu consigo mensurar, trabalhar dentro deles. Até aqui, pessoal. Dúvidas? Tranquilo até aqui? E aí, dentro de um fluxograma, dentro de um documento que vai te falar nessa trilha, nessa rota, nesse processo, quais são os instrumentos que estão instalados e que fazem a função ou papel de medir algum parâmetro, né? Temperatura, umidade, vibração, vazão, né? Alguns dos exemplos que a gente citou aí. Existe uma simbologia ISA, instrumento, sistema e automação, né? A Sociedade de Instrumentação, Sistemas e Automação. Para que todo mundo, ao pegar o documento, compreenda da mesma forma, né? É como se fosse a linguagem global, padronizada, todo mundo falar da mesma forma, né? Então, essa sociedade, né, criou ou definiu símbolos, elementos gráficos, códigos, abreviaturas de como eu vou colocar esse material no documento, né? Para que ninguém possa ter dúvida que tipo de documento é. Muitas empresas, por exemplo, são multinacionais. E o documento na matriz, nas unidades, onde que essa empresa tem? E aí eu preciso ter uma simbologia padronizada. O mesmo é que muitos equipamentos são importados. E aí, como que é a simbologia para eu pedir uma manutenção, enviar o meu formulário, ele saber onde que ele está instalado? Então, a simbologia ISA, a Sociedade de Instrumentação, Sistemas e Automação,
tem esse propósito, esse objetivo, que é mostrar essa padronização. E ela vem aliada a um parâmetro alfanumérico. Por que um parâmetro alfanumérico? É o que a gente aqui no Brasil chama muito nas empresas como a tag ou tag do meu equipamento, do meu instrumento. Ou seja, se nós temos impressão digital, um equipamento, um instrumento que está naquela linha, que está naquele processo, ele também tem que ter ali a sua identificação. Falou, por exemplo, tag 001, você sabe que é o termômetro que está lá na estufa de secagem de granulado, por exemplo. Você falou que é o tag 005, você não tem dúvida que é aquele sensor que detecta a presença de gases em uma determinada área, né? Então, eles são simbolizados, tem o desenho típico, característico dele, mas aliado a isso existe ainda a codificação alfanumérica, para identificar cada um deles. Então, aqui alguns exemplos, que está aí, inclusive, no material de vocês. Ó. Algumas válvulas de controle. Válvula com atenuador pneumático de diafragma, tem que ser esse desenho. Válvula manual, muito parecida com a outra, só que olha aí em cima. Eu mudei simplesmente para poder dar o aspecto manual. Então, dentro do meu produto, dentro do meu processo, do meu fluxo, se eu tiver que representá-lo em um documento, eu tenho que representar de acordo com a simbologia ISA, para que todo mundo possa entender e falar da mesma língua. O ideal é que isso já esteja representado até no POP, do procedimento operacional padrão, na instrução de trabalho, na ficha de manutenção, né? E claro que vai estar aqui na rota, né, de calibração dele também. Quem aí já viu isso em uma empresa? Geralmente você chega, você vê lá no mapa da trilha daquele processo, tem esses símbolos lá representando aí algum instrumento, algum processo que geralmente vai ser importante para poder fazer uma medida daquele processo, daquele produto. Quem aí já viu? Quem aí já participou da montagem de um fluxograma e que teve que utilizar essa simbologia, essa padronização? Eu já participei, professor. Aí, ó, que bacana, legal. A Elisângela também, ó, já teve a expectativa. Bacana. Você vê eu trabalhei em grandes empresas aí, já tenho já uns 200 anos de idade, aí quando você vai fazer a montagem do Exagerado, projeto, Nilson, né? no projeto ela já vem dessa forma aí, né? Então a minha carreira foi como encanador industrial, fiz curso, lógico, não foi na raça, não assim na raça, mas foi fazendo curso técnico, aí você vai vendo esse tipo de simbologia, né? Quando você cai na área industrial, você se depara com o projeto, vê as revisões, Exatamente. vê onde elas estão localizadas pelos números do projeto e você identifica cada uma delas pelos tags dela através da numeração da página do projeto. Bacana, isso mesmo. Show de bola. Quem é você e onde você está, né? Isso tudo conta, né? Quem é e onde está, para ficar fácil localizar, fazer manutenção, fazer substituição, retirar para calibrar, nesse monitoramento que você tem que mandar para calibração. Então, você sabe onde realmente está o instrumento, né? Que você precisa retirar, em qual mês, em qual período do ano, para que você possa estar mandando para essa área, para esse local. Legal. Aqui, né, os outros, ó, dentro disso que falou, é um arranjo, por exemplo, mostrando uma linha, o que eu tenho, né, os equipamentos, os instrumentos, e aqui ele já colocou a tag ou a tag deles, ó. FCV 202. Então, eu já vou monitorar, já sei qual é o instrumento, qual é o equipamento
que está ali naquela determinada posição, né, essencial naquela trilha, né, naquele princípio, naquele posição. Pessoal, até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Falou em qualificação, a gente está falando em equipamento. Falou em validação, a gente fala em processo. Falou em calibração, eu falo aqui em instrumento de medida. Então, o que é calibrado é instrumento de medida. Ok? Responsável por poder trazer uma informação dentro do seu produto, do seu processo, para o seu produto, para o seu processo. Ok? E no dia a dia, internamente, eu faço aferição e verificação, monitoramento. E aquilo que eu mando para fora, para um órgão externo realizar, eu falo que é a calibração. Ok? Desse instrumento de medida, dessa unidade de medida importante aí dentro do nosso processo. Até aqui, pessoal, dúvidas? Foram alguns conceitos, algumas observações, mas eu falo que o ponto bacana da aula foram as contribuições que o pessoal aí trouxe, o Nilson, a Elisângela, o Igor, né? Contribua, né? Mostra isso para a gente, a vivência, aí como que acontece realmente e o que espera de vocês frente a uma área correlacionada com essa. Aqui a gente tem pessoas de vários cursos técnicos e que trabalham com unidades de medidas que são essenciais para a confiabilidade do processo. E todas as vezes que a gente precisa ter essa confiabilidade, a gente precisa ter instrumentos calibrados. A confiança tem que partir de quem está me dando esse número, que eu já tenho confiança nele. Show de bola? Dúvidas? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Mais alguma experiência? Mais alguma curiosidade? Alguma dúvida? Tranquilo? Me dê uma luz aí, se tranquilo. Valeu, Igor. Não, bacana. Então, acho que a gente pode ficar por aqui. Não deixe de fazer a trilha de vocês da apostila, né? Lá do Proesc de vocês. E se tiverem dúvidas, né? Vocês têm o trabalho aí já disponível, a prova já está próximo, né? Já acione a Lívia, já acione a Júlia e qualquer coisa elas também me acionam e a gente vai tirando as dúvidas e conversando. Beleza? Foi ótimo por causa dos exemplos e o compartilhamento de vocês, Elisângela. Fez toda a diferença. Bacana? Podemos então ficar por aqui. Obrigado, pessoal. Uma boa semana a todos. Uma semana aí produtiva, de muito estudo. E a gente se vê breve aí no próximo mês. Grande abraço. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Bom descanso a todos aí. Boa noite. Obrigado a todos. Gratidão. Eu também.